Existem algumas coisas que a gente já vive e a gente já faz, mas nem sempre a gente tem propriedade ou entendimento assim mais profundo do que a gente está fazendo. Algumas crianças fazem muitas perguntas assim, né? O que é isso? O que é aquilo? Por que isso? Por que aquilo? E nesse podcast de hoje, nesse episódio, nós vamos tratar um pouquinho sobre os artigos da fé católica. Você sabe o que são eles? Eu tenho certeza que você conhece todos eles, pelo menos de nome. Agora, saber aprofundadamente quais são esses artigos, aí eu já fico em dúvida. Se você quer saber mais sobre os artigos da fé católica, já sabe, né? Vamos lá, jovens, vamos dizer? Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! Olá, tudo bem, minha gente? É um prazer receber vocês aqui nesse podcast. Vamos juntos mais a essa edição. Vocês já estão convidadíssimos a continuar acompanhando o nosso podcast pelas nossas redes sociais. Já vai ouvindo aí os outros episódios, também fica o convite, caso você seja nova ou novo aqui no nosso podcast. Então, se quiser continuar escutando os outros episódios quando esse acabar, vai na playlist aí, vê, nós temos mais de 50 episódios para você ir escutando e sobre vários assuntos relacionados à nossa fé. Esse podcast também trata de diversas questões relacionadas às juventudes, enfim. Vai pesquisando que você vai encontrar muita coisa boa. Mas o tema do episódio de hoje é sobre os artigos da fé católica. Como eu já falei na introdução, tenho certeza que você conhece. Vamos lá, vou começar, hein? Creio em Deus Pai. Você já pegou aí, né? Então, os artigos da fé católica são aqueles 12 creios que a gente reza todo domingo nas missas. Eles são os artigos da nossa fé. É o que também chamamos de profissão de fé. Os artigos da fé católica são aqueles pontos principais que nos fazem acreditar segundo a Igreja Católica, que nos fazem ter fé segundo a Igreja Católica. É claro que aqui eu não vou dar o contexto histórico completo, porque, gente, precisa fazer um curso de teologia e, olha, é puxado. Esses 12 artigos da fé católica, eles surgiram a partir de diversos concílios, de diversos sínodos, de diversos momentos de reunião de bispos e a partir também da fé do povo de Deus, eles foram sendo desenvolvidos. Então, é muita coisa ao longo da história. Nós temos mais de 2000 anos de existência aí, então é muito tempo, né? Fora que alguns desses artigos são baseados ainda na fé a partir mesmo propriamente dos judeus. Então aí, minha gente, vai puxar muito tempo de história mais para trás, né? E aí, como a gente não vai ficar aqui 3 horas ou mais de podcast, então a gente vai aprofundar um pouquinho o que significa cada um desses 12 artigos da fé católica. Então, partiu! Primeiro é aquele que a gente já começou dizendo aqui, crer em Deus Pai Todo-Poderoso. O que significa dizer, eu acredito, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso? Primeiro é a gente entender que o nosso Deus não deve ser entendido apenas como uma divindade longe de nós. Quando eu digo Deus Pai, eu já estou dizendo que este Deus tem uma relação direta comigo. Então Deus, do jeito como a Igreja Católica acredita, ele não está distante de nós. Ele é um Pai, está próximo de nós. E não é um Pai qualquer, né? É um Pai todo-poderoso, que pode tudo. Então, ele não é só Deus poderoso, ele é Deus Pai. Então, a função do Pai, como a gente sabe, a partir também do que a gente vê nas famílias, é de, primeiro, dar a vida, junto com a mãe, né? Mas ele dá a vida, ele cuida, ele alimenta, educa, é presente, né? Então, essa é a função do Pai. Mas, em se tratando de Deus, é realmente o que faz isso de maneira perfeita e podendo tudo, né? Então, como a gente vê aí. Mas é claro que um Deus Pai que tudo pode,
Ele pode tudo a partir do que ele é, da perfeição. E a imperfeição jamais é cruel, jamais é impiedosa. Então, quando a gente chama de Deus Todo-Poderoso, Deus Pai Todo-Poderoso, a gente não vai ter medo desse Deus. A gente não vai pensar que ele vai ser cruel conosco, porque ele é um Deus Pai. Ele é um Deus que está juntinho da gente. Então, esse é o primeiro artigo, crer em Deus Pai Todo-Poderoso. Segundo, e em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor. Opa, como assim? Eu não digo que todo mundo é filho de Deus, porque Jesus Cristo é o Filho único e é nosso Senhor. Então são diversos nomes que a gente tem aí. Jesus Cristo, ou seja, aquele escolhido de Deus, Jesus, aquele escolhido de Deus, é o seu Filho único. Ou seja, Deus não teve outro filho Deus. Os outros filhos que Deus tem somos nós, que somos filhos de Deus porque somos irmãos de Jesus. Fomos criados por Deus, assim como toda a criação. E aí o nosso status é de criatura, né? Pelo menos até antes de Jesus nascer, nós éramos as criaturas que Deus mais amava. Quando Jesus entra na história da gente, então agora somos irmãos de Jesus, porque ele é gente. E ele se torna nosso Senhor justamente porque ele conseguiu, dentro da humanidade, superar tudo e orientar toda a humanidade a Deus. Terceiro artigo é: Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então a gente entender que Cristo não veio ao mundo por uma forma que não seja a concepção virginal de Maria, né? Daquela forma como a gente lê na Sagrada Escritura, em diversos evangelhos, que Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito, que cobriu Maria com sua sombra, segundo o texto, como fala lá, e nasceu dela, da Virgem Maria. Então, quando a gente utiliza o termo Virgem Maria, a gente está entendendo da virgindade de Maria, que para muito além da parte física, está também para o coração, para a alma. E inclusive vocês sabem que o nome Maria vem do termo Miriam, que quer dizer amada. Então ele nasceu da amada de Deus, Jesus, filho da Virgem Maria. Depois, o quarto artigo: Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos e foi crucificado, morto e sepultado. Aqui a gente encontra um contexto também histórico. Quando se diz Pôncio Pilatos, a gente está entendendo que foi num tempo da história em que Cristo padeceu. Foi por ordem deste homem que Cristo foi crucificado, morto e sepultado. Então, mais do que a gente olhar somente para o dado espiritual, né, a gente entende que historicamente foi isso que aconteceu. Jesus morreu, ele foi torturado na cruz, foi morto e sepultado, enterrado, né? E aí, enterrado nos moldes de antigamente, né? Que não é botado debaixo da terra, como é hoje, mas é colocado numa caverna lá, como a gente vê no texto bíblico também. E aí, a gente entra nesse dado histórico. No entanto, como estamos falando de artigos da fé, a gente vai compreender que esse artigo foi colocado aí para a gente se lembrar da paga de Cristo para a nossa salvação. No caminho de salvação que ele tinha, no caminho de salvação que ele ofereceu para nós, apareceu a cruz, né, que foi consequência das suas ações, né, e do que ela causou nos corações maus, né, naqueles corações pervertidos pela maldade, pelo pecado, pela ganância, que quiseram silenciar a voz de Cristo, quiseram silenciar a sua ação no mundo. E aí imputaram a ele a violência, a morte. E aí vem o quinto artigo: Jesus Cristo desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no terceiro dia. E aí, sobre esse termo, inferno, a gente já falou um pouquinho em outros episódios lá atrás, quando falamos sobre a morte, né? Então, Jesus desceu à região dos mortos, que é considerado o termo infernos, e ele ressuscita dos mortos no terceiro dia. E aí sempre a gente não pode, assim, jamais perder de vista, né, que a gente está falando aqui de uma fé, de uma tradição construída ao longo do tempo e com muitas camadas. Então, quando eu digo camadas, assim, muitas interpretações que foram reforçando o discurso. Então, quando a gente diz assim, Jesus Cristo desceu aos infernos, ou seja, ele morreu,
foi para a região dos mortos e ressuscitou da morte, ressuscitou dos mortos no terceiro dia. A gente está dizendo que se cumpriu, então, aquela promessa feita lá no texto bíblico de que o Cristo morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. O termo também terceiro dia é o tempo específico escolhido por Deus. Então, independente da quantidade de horas que esse terceiro dia tenha, que esses 3 dias tenham percorrido, Cristo ressuscita no tempo de Deus, o terceiro dia. Jesus subiu aos céus, esse é o 6º artigo. Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, quando a gente acredita na ressurreição de Cristo, aprendemos pela tradição dos evangelhos que Cristo subiu aos céus, porque, na qualidade de Deus, ele se coloca ao lado de Deus Pai. Ele vai para junto de Deus, de onde ele veio. Só que sem deixar de estar junto de nós, porque Deus habita em nossos corações pelo Espírito Santo. A gente vai saber daqui a pouquinho sobre isso. A gente vai aprofundar daqui a pouquinho sobre isso. E Cristo subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Como a gente já ouviu e aprendeu, o termo Deus não deve ser entendido por nós como uma divindade lá longe, mas é o Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Pai, sem esquecer disso, hein? Deus que nos ama com o amor de quem nos cria, quem cuida de nós, quem nos ampara, nos educa e que pode de todos os jeitos nos ensinar sobre amor e da melhor forma possível na perfeição de ser todo-poderoso, Pai e Deus que nos ama. Depois, no 7º artigo, a gente vai entender que diz assim: donde virá julgar os vivos e os mortos. Quem fará isso? Jesus. Por quê? Como na qualidade de vencedor da morte, que isso nenhum ser humano fez, na qualidade de vencedor da morte, Jesus é nosso Senhor, porque venceu a morte e nos abriu a possibilidade de salvação. Então ele se torna o Senhor, ele se torna o poderoso da gente, mais poderoso do que qualquer outro ser humano. E ele julga a gente, julga os vivos e os mortos, porque ele provou da nossa vida e da nossa morte. Então ele sabe como bate o nosso coração. Ele sabe das nossas aflições, dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas felicidades. Ele entende os pontos éticos nossos. Então ele pode nos julgar, porque ele sentiu a nossa dor. Ele esteve na nossa pele. Ele é um dos nossos. Então assim ele entende, porque tem muita gente que julga o outro, mas não entende o outro, não está na pele do outro, não viveu a história do outro. E quando a gente olha a história de Cristo, em muito a gente se identifica e com diversas outras pessoas. Cristo toca nas nossas realidades, então ele nos julga, ele pode nos julgar. E que bom que ele nos julga no amor, né? Que bom que ele é Deus que nos ama, então, e nos salva. O objetivo de Cristo é salvação, então esse julgamento é para a nossa salvação, graças a Deus. O 8º artigo, então, dos artigos da nossa fé, da fé católica, é dizer: creio no Espírito Santo. Então, já estamos aqui no 8º artigo, e dizer que crer no Espírito Santo é acreditar na ação santificadora de Deus. Deus quer santificar o seu povo, portanto, ele habita em nós. E a habitação de Deus em nós, a união do Pai e do Filho, na gente é o Espírito Santo, como a gente viu acontecer em quem? Na Virgem Maria, que a partir do poder do Espírito Santo concebeu Jesus dentro de seu coração, de seu ventre. Então, o Espírito Santo, ele age na igreja, ele fortalece, ele santifica o seu povo, porque faz lembrar a ação de Deus no mundo, ele faz lembrar as coisas de Deus, as maravilhas de Deus, ele abre a nossa boca para a gente proclamar as maravilhas de Deus. Inclusive, se você já rezou hoje, com certeza foi sob a ação do Espírito Santo. Inclusive, esse podcast só acontece a partir da inspiração do Espírito Santo no coração dos jovens que me orientaram a dar início a esse podcast aqui. Então, tudo isso, tudo que acontece na igreja, no objetivo de santificação da igreja, que parte principalmente da unidade dos cristãos, é a ação do Espírito Santo. A igreja existe por ação do Espírito Santo, por obra do Espírito Santo. Todas as atividades pastorais da igreja, todas as congregações, tudo, movimentos, tudo que existe na igreja é por obra do Espírito Santo.
Bom, pelo menos é essa a nossa fé. E a gente acredita no Espírito Santo por quê? Porque é Ele que santifica a igreja. Então, você jovem que está ouvindo esse podcast, você adulto, criança, preste atenção. O que faz o Espírito Santo? Aí a gente já dá essa resposta direta. O Espírito Santo santifica a igreja. A função dele é santificar o povo. E como ele faz isso? É só a gente se lembrar de Pentecostes. Reúne a comunidade, faz a gente rezar juntos e caminhar juntos. Essa é a ação do Espírito, a principal. Todas as outras coisas que a gente vê do Espírito Santo é nesta intenção de provocar a unidade na oração, na fé, para a salvação do povo. Nono artigo, chegamos agora no nono artigo, quer dizer, creio na Igreja Católica. Dizer que acredita na Igreja Católica não quer dizer que as outras igrejas são desprezíveis, que a gente não deve respeitá-las, que a gente deve desprezar as outras igrejas. Não. Dizer que acredita na Igreja Católica é ter esperança na sua comunidade, que foi gerada por obra do Espírito Santo. E é onde também habita o Espírito Santo. Eu digo também com toda a propriedade. Os próprios textos do Concílio Vaticano II vão dizer para nós que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, ou seja, nós fazemos parte da Igreja de Cristo. Então eu acredito nesta igreja, nessa reunião de pessoas que o Espírito Santo escolhe para, no mundo inteiro, falar do amor de Deus, viver o amor de Deus. Então quando eu digo eu acredito na Igreja Católica, de jeito nenhum estou dizendo desprezo as outras igrejas, desrespeito as outras igrejas. Isso não existe, pelo amor de Deus. Respeite as outras igrejas, mas não deixe de acreditar na sua, porque ela também é boa, nela também o Espírito Santo está, a gente tem tudo de bom também nela, tá bom? Tá tudo certo. Não vamos brigar por isso não, porque quando a gente briga com outro cristão, a gente está agindo contra o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, hein, gente? 10º artigo, estamos chegando aqui pertinho do final. Creio no perdão dos pecados. Aí, minha gente, é uma maravilha. Só que tem muita gente que não acredita, viu? Eu já escutei diversas vezes que às vezes saem do confessionário e até antes de ser padre eu ouvia isso, né? Já me confessei diversas vezes, não consigo acolher não consigo me sentir livre desse pecado, né? Então, quando a gente acredita no perdão dos pecados, a gente tem que dizer que acolhe a misericórdia de Deus. E aí a gente já teve um episódio falando de misericórdia, né? Então, facilita aqui também para quem é ouvinte desse podcast poder acreditar no perdão dos pecados. De fato, Deus nos ama, nos entende e Ele sabe que a gente tem um coração que tende ao bem. Mesmo que a gente peque, mesmo que a gente tenha sido manchado pelo pecado, mas o nosso coração foi feito a partir do amor. Então, minha gente, que a gente possa cada vez mais fortalecer a nossa fé no perdão dos pecados, porque quando a gente acredita que os pecados são perdoados, a gente acredita que Deus está sendo misericordioso conosco, que Ele é um Pai Todo-Poderoso que nos ama. Então aí facilita para nós, né? Vamos continuando então, penúltimo artigo da fé católica. Creio na ressurreição da carne. Bom, dizer que acredita na ressurreição da carne não é dizer diretamente eu tenho ideia exata de como vai ser essa ressurreição, porque esse tempo ainda não chegou, eu não posso ir ao futuro e voltar a dizer a vocês como vai ser. Até porque o que é que a gente vê de ressurreição? Aí ia ser um tempão para a gente falar sobre isso, hein? O que é que a gente vê de ressurreição? Em Cristo, nem as pessoas que andavam com ele, como vocês viram Madalena nos últimos evangelhos, das últimas missas, nem ela conseguiu ver Jesus e reconhecer de cara. A ressurreição da carne é como a ressurreição de Cristo, tá? Então a ressurreição da carne de Cristo será a nossa ressurreição. Para quê? Para o julgamento que teremos no amor. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, como diz lá em Marcos, capítulo 12, versículo 17. Isso quer dizer que quando a gente acredita no Deus dos vivos, quer dizer que a gente, depois que morre, não fica na morte. Cristo já abriu o caminho para a nossa salvação. Então a gente vai diretamente entender que a nossa ressurreição está ligada à ressurreição de Cristo. E é por isso que a gente disse, a gente morre com Cristo, a gente ressuscita com Cristo. Então a nossa ressurreição vai ser totalmente baseada na de Cristo.
como vai ser essa ressurreição, como o corpo volta, se o nosso corpo é corruptível. Essa dinâmica aí, ainda falta a gente compreender tudo isso, mas acredito que essa compreensão virá na eternidade, no último dia. Então, se você não entende intelectualmente a ressurreição dos mortos, pelo amor de Deus, não jogue fora o seu corpo. Porque tudo, como diz o Papa Francisco na Laudato Si, está estreitamente interligado e interdependente, corpo e alma. Então, por favor, não jogue fora o seu corpo, cuide dele com muito carinho, com muito amor, porque ele vai servir para a sua ressurreição. Então, por enquanto, louve a Deus cuidando daquilo que Ele te deu, que é a tua vida, e a sua vida também diretamente depende do seu corpo, né? Então, cuide dele com carinho, com amor. Como vai ser a ressurreição? Como a de Cristo. Vamos entender e viver tudo isso no último dia. E agora vem o último artigo, que está diretamente ligado a este penúltimo, creio na ressurreição da carne, e o 12º é creio na vida eterna. Dizer que acredita na vida eterna é dizer que acredita no Evangelho de Jesus, na proposta de Cristo. E a vida eterna é amar a Cristo, é viver como Cristo, é assumir a missão de Jesus na sua vida. E isso quer dizer que morremos com Cristo e ressuscitaremos com Ele. E a vida eterna é viver totalmente livres do medo, da angústia, da morte, da violência, do pecado. Então, se você acredita na vida eterna, meu irmão, você está acreditando na mensagem de Cristo. Está acreditando que o amor vence e aí está tudo certo. Então, esses são os 12 artigos da fé católica agora explicados a você. Como eu já disse a vocês, não com toda a profundidade. Claro que a gente pode aprofundar eles ainda mais, porque, como eu já disse a vocês, são mais de 2.000 anos de história, mais de 2.000 anos de oração, de unidade com Deus, que não dá para a gente resumir aqui em 20 minutos, né? Agora você já está sabendo que a Igreja Católica tem 12 artigos de fé, e a gente sempre recita eles nos domingos nas missas. E você já sabe, primeiro, crer em Deus Pai Todo-Poderoso, depois em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Terceiro, Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Quarto, Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Quinto, Jesus Cristo desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Sexto, Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sétimo, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Oitavo, creio no Espírito Santo. Nono, creio na Igreja Católica. Décimo, creio no perdão dos pecados. 11º, creio na ressurreição da carne. E 12º, creio na vida eterna. Então, estão dados aí. Espero que esse nosso podcast tenha ajudado você nessa formação catequética a respeito da sua fé, da Igreja Católica. E fica aqui o meu fraterno abraço para você. Então, vamos aguardar que tem muita coisa boa vindo por aí nesse próximo mês. Tá bem? Por enquanto, dá uma reforçada aí nesses artigos de fé, vê se você realmente está aprofundando a sua fé nesses artigos da nossa fé católica. E nos encontramos semana que vem, tá? Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, a JS Caetés, e pode me procurar também, Antônio João Neto, e a gente se encontra, tá bem? Fica com Deus, Deus te abençoe, te guarde e te dê a sua paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos em breve. Vamos juntos? Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.